Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos começar mais um podcast. Deus tem nos dado uma palavra para 2023, o ano de semear. E estou eu aqui e o pastor Lucas, que estaremos aqui um tempo falando sobre o ano de semear, tudo que Deus tem feito, as promessas de Deus. E vai ser um tempo muito proveitoso para a sua vida, esse bate-papo falando sobre semear. Semear é sempre bênção, porque ninguém colhe senão semear. Pastor Lucas, Deus abençoe. Vamos começar então, né? Vamos falar sobre essa visão que Deus nos deu, final do ano passado, 2023, um ano de semear. E quando vem de Deus, quando Deus traz a revelação, as coisas acontecem naturalmente. E nós já estamos colhendo frutos do ano de semear. Estamos aí já no começo de fevereiro, começamos a semear a partir de 1º de janeiro, dentro desta visão. É claro que nós nunca paramos de semear, mas agora temos uma visão muito específica desse mover de Deus. E a colheita já está chegando. Deus já está nos dando colheitas grandes e nem começamos o ano ainda direito. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida que está nos acompanhando aqui pelo Super Canal, pelo YouTube. Que você também possa plantar muitas sementes e colher muitos frutos disso. Isso mesmo, Pastor Luiz. 2023, o ano de semear. E você falou uma coisa interessante, algumas sementes nós já estamos colhendo. As sementes são diversos tipos, né? As sementes nunca são iguais. E também o processo de crescimento, amadurecimento e de fruto também é diferente, né? Alguns dias atrás eu gravei um vídeo aqui para as nossas redes sociais falando sobre a tâmara. A tâmara é uma semente que você planta e você não colhe. Você não vai ver ela brotar. É 70, 80 anos para ela dar fruto. Então, é uma semente que é plantada para gerações futuras. Mas existem sementes que você planta e colhe rapidamente. Então, a gente precisa também alinhar as nossas expectativas com o tempo que nós vamos colher. É o que diz Gálatas 6, nós precisamos plantar e não desanimar, porque no tempo certo nós vamos colher de Deus. Se não desanimar. É isso aí. Então, algumas sementes, se nós tivermos pressa e ansiedade, nós vamos nos desanimar e não vamos colher. Então, tem que ter esse equilíbrio de sementes que vão ser colhidas mais rápidas, mas também a consciência com algumas sementes e outras vão demorar. Nem vamos ver o fruto delas, mas as gerações futuras vão colher aquilo que nós plantamos hoje. Exatamente, né? Quando bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja de Nova Vida no Brasil, iria imaginar que estaríamos aqui em Caratinga, interior de Minas Gerais, milhares de pessoas, alcançando milhares, fazendo um podcast, nem existia podcast, né? Então, uma semente que ele plantou lá atrás, 60 anos atrás, dando frutos incontáveis. E isso também é um mistério da semente. A gente pega uma uva, por exemplo, a gente pode abrir ela e sabe quantas sementes tem numa uva. Nós pegamos uma maçã, nós podemos contar quantas sementes tem uma maçã. Mas nós não sabemos quantos frutos tem uma semente. Vão produzir daquela semente. Exatamente. Essa é uma lei da natureza que Deus estabeleceu, né? Está relatado na Bíblia, tudo que o homem plantar, ele colherá. E dentro desse contexto ele fala assim, ninguém pode zombar de Deus. Ele está falando, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. E a lei da natureza, nós que vivemos numa região cafeeira, o pessoal sabe muito bem do que estamos falando, sobre plantar, colher. Você anda aí pelas estradas de Caratinga, pelas ruas,
os lugares, né, mais distantes um pouquinho do centro, você vai ver plantação de café, de milho, mamão. Caratinga é uma terra muito fértil. E Deus, ele estabeleceu essa lei da natureza. Primeiro, se você plantar uva, você vai colher uva. Se você plantar manga, você vai colher manga. Mas a lei é a seguinte: você sempre vai colher mais do que plantou. Exatamente. Isso em todos os aspectos da vida. Exatamente. Por isso a Bíblia fala assim: quem plantar vento vai colher tempestade. Então você planta um caroço de manga, ali daí alguns anos vai nascer uma mangueira e vão dar muitos anos, muitos frutos. E um outro detalhe, pastor Lucas, dessa lei que Deus estabeleceu é que toda colheita um dia acaba também. Por isso você precisa plantar sempre. Exatamente. Não parar de plantar. Né? A colheita não dura para sempre, tanto quanto sementes ruins que as pessoas plantam, quanto sementes boas. Sim. Por isso você citou essa passagem bíblica, nunca deixe de plantar. E é a visão que Deus tem nos dado. Nessa quarta-feira agora, eu trouxe a palavra, o nosso novo formato do culto, palavra e unção, é sempre uma palavra de Deus, e após o culto, os pastores ungindo o povo. E eu falei da semente da constância, né? Nós temos que ser constantes no semear, e é a constância que gera o resultado no final. E eu dei um exemplo muito clássico, né? Chega final de ano, nós já estamos aí nas primeiras semanas de fevereiro, o mês de janeiro já acabou. Mas chega final de ano, todo mundo começa a fazer as promessas de ano que vem eu vou começar a fazer isso. Ano que vem eu vou fazer dieta, ano que vem eu vou entrar na academia, ano que vem vou fazer caminhada. Exatamente, começam as promessas. Mas aí vai chegando meados de janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, e a pessoa que começou firme na dieta, na Dário Grossi, se for na Dário Grossi a primeira semana de janeiro, tem espaço, né? Mas a pessoa começa numa constância e no meio do caminho desanima. E aí eu dei o exemplo nessa quarta-feira de a pessoa que faz esse plano e é constante até junho. E aí até junho ele tá bem na academia, tá fazendo exercício físico, correndo, pedalando. É junho, né? Não, eu dei esse exemplo, né? A dieta e tal, mas fica 6 meses muito bem. E aí depois ele chuta o balde. Qual que é o resultado que ele vai ter no final do ano? Ele desanimou, né? Esse Gálatas 6, 9, se eu não me engano, diz isso. Não cansemos de fazer o bem e colheremos no tempo certo se não desanimarmos. Ou seja, nós precisamos ser constantes. Que dá trabalho, né? Plantar, regar, cuidar da arada o fruto, a pessoa tem que ter paciência. Nós somos amigos de um casal, que eu posso citar, de cafeicultores, mas nós conhecemos vários cafeicultores. Nós temos uma amizade muito estreita com um casal de cafeicultores, e é o ano inteiro na lavoura, é o ano inteiro. Quando acaba de colher o café, eles precisam preparar a lavoura para a próxima colheita. Tem que podar, tem que limpar, tem que adubar. Então muita gente desiste, por isso sempre eu falo, se não desanimarmos, porque dá trabalho. E há um salmo na Bíblia que fala que você pode plantar chorando. Né? Tem plantação que você faz chorando. Imagina um sol desse que está fazendo, um calor, o cafeicultor lá, o homem do campo, embaixo desse sol, acorda de madrugada. Tem muitos que são chamados até de boia fria, né? Pessoal que leva a marmita, come a marmita requentada, ou às vezes nem esquenta a comida. Mas o salmista diz
que nós voltaremos com um sorriso nos lábios, trazendo os feixes. Então, a plantação dá trabalho, né? Plantar dá trabalho. Hoje eu vejo um exemplo na nossa igreja, mais de 100 crianças, todos os domingos, de manhã, domingo à noite, as salas de aula estão superlotadas, estamos tendo que expandir, abrir novas salas, porque nós não estamos, não está cabendo nas salas o tanto de criança que, graças a Deus, a nossa igreja tem gerado. E os pais têm entendido a importância de criar os seus filhos na igreja. Aquelas crianças são sementes, né? Você é fruto de escolinha. Essas crianças são sementes e são fruto também. Já são frutos. São frutos e são sementes. Porque o fruto contém a semente. Uma graça da semente também é que ela gera a ela mesma, né? A gente nunca pode jogar sementes fora. Nós colhemos o fruto, é aquilo que você falou agora, né? O colher tem um tempo, e às vezes a colheita, às vezes não. Sempre a colheita vai acabar. Mas a gente sempre vai ter semente. Uma pessoa que plantou, né, que seja a semente ali da manga, dando fruto, ela sempre vai ter a raiz, a fonte, ela sempre vai ter a semente dela mesma. Então é um erro consumir o fruto e jogar a semente fora. É um erro você plantar, você colher, e aí você usufrui do fruto e não replanta aquele fruto, né? No final do ano passado eu fiz um casamento, e a palavra que Deus deu, Deus já estava ministrando sobre semear, sobre plantar, foi essa, para eles permanecerem plantando aonde já deu certo. Você tem uma terra boa e deu fruto, você pega a semente desse fruto e replanta nessa terra boa. É o que acontece muitas vezes com o café ali, né? O café é colhido e aquele fruto é bom, ele vai ser reutilizado. Não se joga fora aquilo que deu certo, mas precisa ser reutilizado. E muitas vezes Deus faz isso conosco, né? Nós damos um fruto para Ele e nós voltamos e plantamos deste mesmo fruto, nós permanecemos. E aí também entra a constância novamente. O que é a constância? É você repetir, é você fazer de novo. Plantando que está dando certo. Exatamente. Né? A terra que deu certo, a semente que deu certo, sabedoria. É aquele velho ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Então, se está dando certo, se é uma terra boa, se é uma semente boa, não abra mão de permanecer plantando no mesmo lugar a mesma semente. E isso é uma graça também do semear, né? Então, a gente já falou aqui de algumas questões da semente, né? A lei da semeadura. A lei da semeadura, ela foi implementada no Éden. Deus falou, produza o fruto a sua própria espécie. Ou seja, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Você não pode plantar uma coisa e colher uma coisa diferente. Outra lei da semeadura que a gente comentou é que sempre vai colher mais. Sempre vai colher. A semente sempre esconde mais do que ela mesma. Ela sempre entrega mais do que ela mesma. Uma semente está escondida, está contida inúmeras sementes, né? Inúmeros frutos, né? Então a gente já está vendo aí algumas leis, algumas graças que a semente tem, e esse é um tema que é muito explorado na Bíblia porque é um tema muito rico, né? O plantar, o colher, o semear, o fruto é um tema muito rico. Jesus usou muitas parábolas para falar falava sobre sementes, semente de mostarda, a menor das sementes e a árvore que mais cresce. Eu lembro de uma ocasião que eu estava pregando na igreja sobre investimento no reino de Deus, falando de investimento financeiro mesmo. E eu trouxe para a igreja, eu comprei numa casa dessas de produtor rural, uns negocinhos de semente, uns pacotinhos de semente. E mostrei para o povo, falei, olha, o que é isso aqui? Uma semente. Aí eu falei, se você deixar esse pacotinho guardado na sua casa, o resto da sua vida, ele sempre será um pacotinho de semente.
Agora, se você plantar esta semente, ela vai te dar uma colheita. Então, muitas vezes a pessoa, ela vê dificuldade em plantar. É trabalhoso, tem que esperar, conforme nós já falamos. Tem um provérbio, não lembro de cabeça agora, que fala que quem olha o vento, ele não vai plantar. Quem olha se o céu vai chover, se não vai chover. Semear é uma questão de fé. É uma questão de fé. E fé é uma coisa que não tem como discutir, porque, segundo o livro de Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. É a convicção daquilo que ainda não existe, mas já está sendo gerado dentro de você. E aí eu me lembro de Isaac. Isaac plantou no deserto, em tempo de crise, e diz o texto bíblico que ele colheu no mesmo ano até 100 vezes mais. Então é uma questão de fé. Nós estamos fazendo investimentos hoje na igreja, temos um propósito de ampliar certas áreas da igreja. Isso tudo é plantar, é plantar. E quando, voltando nas crianças da igreja, quando eu vejo aquela quantidade de crianças, quantos talentos nós temos ali, né? Quantos pastores, médicos, engenheiros, e eu acho que plantar na vida da criança, plantar na vida dos adolescentes, dos jovens, em todos os setores, falando de gente, né? Você investir na vida de pessoas, os frutos vão surgir. Você vai ter uma criança educada dentro da palavra de Deus. Essa criança vai se casar lá na frente, vai gerar filhos, e isso vai gerando, vai aumentando a população do reino de Deus, e essa árvore ela nunca vai parar de frutificar. Nunca vai parar de frutificar. Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão criativo. Eu quando eu era criança, eu gostava de ir na feira livre com o meu pai, nos domingos pela manhã. E feira livre no Rio de Janeiro, geralmente é uma rua muito larga, né, que eles fecham e colocam-se as barracas. Cada setor daquela rua tem um produto a ser vendido. E eu gostava muito de ir com meu pai no setor de frutas. Que coisa linda! Morango, laranja, banana, abacaxi, uva, melancia, mamão, limão, mexerica, que lá no Rio a gente chama de tangerina, vários tipos de laranja, vários tipos de banana. Olha como é que Deus é tremendo, é criativo. Aquilo está ali à disposição para as pessoas comprarem, mas por quê? Porque lá atrás alguém plantou, lá atrás alguém suou o rosto, investiu, plantou, e aí nós colhemos, nós aproveitamos desta semente que foi plantada. Você vai plantar sementes que você não vai colher, que outras pessoas vão colher. Quantos testemunhos nós ouvimos após o culto, até mesmo após um casamento? Eu fui num casamento e eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida. Porque a palavra de Deus, ela é chamada também de semente na Bíblia. Tem aquela parábola do semeador, que o semeador saiu a semear parte da semente, aí fala dos vários tipos de solos, né? E só um solo específico deu fruto. Os outros solos, eles não deram frutos, né? Não produziram, porque a semente tem que ser plantada no tempo certo, no lugar certo, e a colheita também é certa. Exatamente. Precisa ser uma terra fértil. Nessa parábola mesmo, o terceiro terreno, se eu não me engano, o terreno com espinhos,
a planta ali, ela brotou, Mas foi sufocada. foi sufocada pelos espinhos. Mas o que me chamou a atenção a última vez que eu meditei nela, que ela não morreu. Ela permanece viva, mas ela não dá fruto. Ela não dá fruto. Ou seja, o propósito da semente é dar fruto. É dar fruto. Se a planta, né, ela brota e ela não dá fruto, Jesus amaldiçoou a figueira. Porque ela nessa passagem. Porque ela não dá fruto. Então, uma pessoa que está em Cristo e não dá fruto no Espírito Santo, ela não está cumprindo o propósito dela. E o que a palavra diz também? Que o ramo que não dá fruto, Ele é cortado. ele é cortado, lançado fora, lançado ao fogo. Lançado no fogo. Então, uma graça que tem na semente também, e também é uma cobrança que tem, é o fruto. Tanto o privilégio de dar fruto como a maldição de não dar fruto é uma coisa que precisa ser observada, né? Porque a semente do evangelho, ela é também dessa forma que funciona, né? Nesse domingo passado, né? Hoje o podcast está indo na semana que vem, né? Mas nesse domingo agora, nós vamos estrear a Semente da Salvação. É o tema que a juventude vai trabalhar, o Conectados vai trabalhar. Nesse ano nós vamos cumprir o propósito de evangelismo e como a igreja está no ano de semear, nós vamos plantar a semente da salvação. Dentro desse conceito, a gente pensar na semente da salvação do evangelho, a pessoa que pregou para o Billy Graham, por exemplo, ela plantou uma semente. Ela plantou uma semente. E ali foi o maior frutos e mais sementes. Então, o evangelho, nós sabemos para quem nós pregamos, quem nós evangelizamos. Mas nós não sabemos o poder que a transformação desse coração pode gerar em outras pessoas. Eu me recordo também do testemunho do pastor Jorge Linhares. Né? Ele já era, né, mais velho, gerente de banco, né? E ele recebeu uma evangelização, né? E ele converteu. E essa pessoa que evangelizou o pastor Jorge foi uma pessoa que evangelizou. Hoje é o pastor das maiores igrejas do Brasil. Pastor presidente do Conselho de São milhares e milhares de almas. Então, a semente que a gente planta, nós sabemos a semente que nós plantamos. Nós não temos lá a noção do poder dessa semente. A gente tem noção do poder do crescimento. É o código X da semente, né? Que é a multiplicação. A semente, ela é exponencial. Eu me lembrei do testemunho do Paul Yang-Shu também, no livro dele, A Oração, a Chave do Avivamento. Ele era um budista, ficou doente, estava internado no hospital, e uma menininha, uma criança, foi no quarto de hospital e falou do amor de Cristo para ele. E ele se converteu. Ele falou que nunca mais viu aquela menina, mas foi plantada uma semente. E ele se tornou pastor da maior igreja do mundo, né, na Coreia do Sul. Então, nós não temos noção do poder de uma semente. Há uns anos atrás, eu preguei muito sobre semente, eu fiz até marca-texto com alguns pensamentos, né? E um dos pensamentos que esse marca-texto tem, ainda existe até hoje, mas tem muitos anos que eu falei sobre isso na igreja. Quando Deus te pede uma semente, é porque Ele já tem uma colheita preparada para você. E às vezes nós, com medo, com receio de plantar, de lançar a semente, como aquela parábola dos talentos, que o sujeito enterrou o talento. Os outros não, os outros negociaram, aproveitaram. E o retorno chegou. Ele simplesmente enterrou o talento.
Ficou com a semente na mão. Com a semente. Não soltou, não negociou, não. Eu podia ter botado primeiro no banco, multiplicou. ia dar um jurozinho, ia multiplicar. Ia chamar de servo mau e fiel. Porque ele não teve coragem de multiplicar, de lançar aquele talento. E hoje a história se repete. Quantas centenas e milhares de pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, pessoas talentosas, cantores, pregadores, músicos, escritores. Né? Um grande pregador da nossa época, ele disse que o lugar mais rico da face da terra é o cemitério da cidade, porque eles estão enterrados talentos, músicas que não foram cantadas, livros que não foram escritos, pregações que não foram pregadas, porque a pessoa retém a semente. Ela retém a semente. E a Bíblia fala que a alma generosa prosperará. Só a maneira de prosperarmos, só a maneira de colhermos. Temos que plantar. Temos que plantar. Investir na vida das pessoas. Investir no reino de Deus. Investir nos nossos filhos. No estudo dos nossos filhos. Investir enquanto há tempo. Né? Jesus falou, olha, vamos caminhar enquanto é dia, porque a noite está chegando e ninguém pode fazer nada. Então, hoje eu olho há 33 anos atrás, quando nós chegamos para começar uma igreja do zero em Caratinga. Largamos tudo, emprego, deixamos as famílias e viemos para cá plantar uma semente. E a gente olha para trás, né, e olha o que Deus já fez até hoje, e Deus está falando conosco, continue plantando. Né? Não pare de plantar, é ano de plantar, é tempo de plantar. Então, esse nosso Deus é um Deus que ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse poder que tem numa semente, nós não temos noção. Só Deus tem. Só Deus tem a noção de que uma semente pode produzir. Ainda que leve tempo, mas ela vai produzir. Verdade. Você falando aí, me veio um entendimento de que uma semente na nossa mão sempre vai ser uma semente. Uma semente plantada vai trazer uma colheita. Vai trazer uma colheita. E a semente, ela só é plantada quando a pessoa tem fé. Por quê? Porque a semente na mão é algo palpável. É algo que ele está na mão, é físico, é presencial. Né? A fé, ela precisa de não existir. Precisa de um elemento de espera. Se está na sua mão, se é algo que você pode tocar e manipular, não é fé. Não é fé. A fé, ela trata daquilo que se espera, daquilo que não se tem concreto. Vou jogar a semente na terra e ela vai desaparecer. Exatamente. Mas a fé diz que ela vai produzir. Exatamente. Então, o plantador, né, o agricultor, ele precisa ser um homem e uma mulher de fé. Por quê? Porque ele vai tirar da mão dele aquilo que é físico, é real, aquilo que ele pode segurar, e vai depositar e não ver mais, não ter mais. Tempo isso vai ver a terra. Ele vai regar, ele vai... E mesmo depois, quando crescer, ele tem que ter fé que vai dar fruto. Frutificar. Vai dar fruto. O agricultor, né? Em Caratinga, nós temos essa cultura da agricultura, principalmente do café. O agricultor, ele planta já contando com a colheita. O agricultor, ele é um homem de fé. Ele já sabe que vai colher. Ele planta e ele tem uma certeza, uma convicção. Eu estou plantando hoje, para um mês tal, eu colher. Ele já se planeja, ele já conta com a colheita. E a colheita tem que esperar. É um exercício de fé. Então, muitas pessoas que não estão colhendo é porque não têm a fé de plantar. Muitas pessoas não estão crescendo ministerialmente, crescendo em Deus, porque preferem ficar com a semente na mão,
do que plantar. Porque a semente na mão vai trazer uma certa segurança. Eu tenho aqui uma semente. Exatamente. Mas a vida toda vai ser uma semente. E o que você faz? Qual que é o propósito da semente? É plantar. Uma semente que não é plantada, ela está fora do seu propósito. E quando você citou da figueira, Jesus olhou a figueira de longe. E a figueira era uma figueira bonita, muitas folhas, estava dando sombra. E a Bíblia diz que Jesus teve fome e foi pegar um figo. E não havia figo. Ela não estava cumprindo o propósito para qual ela foi designada, foi plantada. E Jesus ele nos dá um exemplo, né, de pessoas que aparentemente, né, vivem uma vida como uma árvore frondosa, ou seja, uma aparência muito bacana, mas não está cumprindo o propósito para o qual Deus chamou, que é dar fruto. Exatamente, né? Então, o dar fruto, ele é fundamental, ele é essencial. Mas, para dar fruto, precisa de uma boa semente, uma terra boa, precisa de regar, precisa de afastar ali as pestes, né? Os animais. As ervas daninhas. Exatamente, precisa de um cuidado para dar fruto. Então, nós temos que plantar e cuidar para colher. Eu estava observando ali perto da delegacia civil, polícia civil, delegacia de um lado, rodoviária de outro lado, tem aquela mureta que separa as duas pistas. Eu vindo do lado de Manhuaçu, com a minha esposa, né? Por acaso é sua mãe, a quantidade de milho que está crescendo entre aqueles blocos. Pé de milho que já está numa certa altura. E eu falei assim, olha como é que Deus é tremendo, como é que Deus é poderoso. Alguém passou aqui de carro, com certeza, comendo o milho, e jogou esse milho aqui, choveu, e tá dando fruto, tá crescendo, né? Então tem esse poder também de Deus, né? Da natureza que Deus estabelecer. Espalhar a semente, né? A árvore, ela plantada, ela não sai do lugar. Agora, o fruto se espalha pelo mundo inteiro, né? Hoje, com a globalização aí, a tecnologia, não tem mais fronteiras para os frutos. Tem frutos que só davam em determinado lugar. Mas hoje você pega uma semente e leva para um lugar do mundo e ali adapta o ambiente para aquilo e produz o fruto. Então não está limitado ao espaço. Interessante também a questão do clima. Sim. Isso tudo foi Deus que estabeleceu. A diversidade de Deus. Café. Por que Caratinga é uma terra cafeeira? Porque o solo é propício para o café. Solo, clima. Nós já viajamos muito para o Rio Grande do Sul. Lá é uva. Todo terreno que você passa, uma casa, tem uma plantação de uva. Como aqui em Caratinga, uma plantação de café. Então, essa diversidade de Deus, essa criatividade de Deus, é muito assunto para tratar, sim, dentro desse contexto plantar e colher. Na virada do ano, os pastores, cada um trouxe uma palavra de 5 minutos, mas cada tema, cada item pode ser trabalhado o ano inteiro. Plantar o amor, plantar a gratidão, plantar a fé, plantar a generosidade. E Deus tem nos dado essas sementes. É Ele que nos dá as sementes. Cabe a nós plantarmos, termos fé, não desfalecermos, não desanimarmos e colhermos os frutos e continuar a plantar. Nunca devemos parar de plantar. Verdade. Não podemos parar de plantar, no tempo certo nós vamos colher. Falando em tempo, nós precisamos encerrar,
Nosso Que prazo bate-papo gostoso, o tempo passou rápido. Isso mesmo. Eu me despeço de você. Plante a semente do Evangelho, plante sementes boas em terras boas, que tenho certeza que você vai colher. Não se engane, tudo que você plantar, você vai colher. Quero me despedir também de você, desejando que Deus te abençoe grandemente e reiterando a palavra, as palavras do pastor Lucas, nunca pare de plantar. E se você tem colhido frutos ruins, de sementes ruins que você plantou no passado, creia, essa colheita ela vai acabar. Mude a semente, comece a plantar sementes boas e você vai ter colheitas boas. Esse é o nosso recado. Nós estamos pregando sobre este assunto aqui na Igreja de Nova Vida. Estamos não só pregando, mas praticando e já estamos colhendo aquilo que nós temos plantado. Foi bom estar com você. Vamos falar mais sobre esse assunto em outros podcasts e também na própria igreja, nos cultos da Igreja de Nova Vida. Fique na paz de Cristo. Foi bom estar com você, pastor Lucas. Muito gostoso o nosso bate-papo. Agradecer aqui o Mateus, que está nos dando essa assessoria aqui, profissional gabaritado, homem de Deus, tem nos auxiliado aqui. E você, na sua casa, Deus abençoe rica e abundantemente.